Glória a Deus. O tema dessa noite é restaurando o ferido. A palavra de Deus em Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas em Salmo 19:7 diz também que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Repita comigo: restaura a alma. Restaura a alma. Meu esposo citou um pequeno texto, de que fala a respeito da palavra do Senhor. Olha para a tua Bíblia. Você trouxe ela? Não? Então olha para a minha, quem não trouxe. Qual que é teu relacionamento com esse livro? Qual é o nível de intimidade que você tem com ele? O que isso significa para você, esse livro aqui? Muitos vão falar que esse livro é um livro que contém a palavra de Deus. Outros eles vão acertar mais, eles vão falar que esse livro é a palavra de Deus. Mas esse livro, como meu esposo falou, é um livro que revela o Pai, revela aquilo que nós somos, aquilo que nós possuímos e aquilo que nós podemos fazer. Você consegue enxergar Deus aqui? Amém? Consegue? Glória a Deus, né? Você consegue enxergar Jesus aqui? Amém? Você consegue se enxergar aqui? Você olha para a palavra de Deus e você se vê? Amém? A apóstola Valnice, ela ministra, ela fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu estive em Belo Horizonte, um pouquinho antes do Natal, e participei de um culto lá, e quando o pastor, minha filha e meu genro são de lá, eles frequentam a Lagoinha, nós fomos ao culto, o pastor Márcio Valadão, ele inicia o culto, e ele começa: a Bíblia diz, a Bíblia eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu comecei a meditar nisso. Eu falei assim, é muita coincidência, né? A gente ouve com o apóstolo, a gente ouve com o pastor Márcio. Então a gente começa a entender que Deus quer falar algo ao nosso coração. E se eu não acreditar nessas verdades de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso fazer as coisas que a Bíblia diz que eu posso fazer, a minha fé é vã, ela não faz sentido. A gente sabe que a estratégia do inimigo é nos neutralizar. A gente sabe que Satanás ele veio para roubar, matar, destruir, com o intuito o quê? De causar feridas na nossa alma. E por que o ideal de Satanás é provocar feridas na nossa alma? Porque a doença do nosso corpo, muitas vezes, é fácil da gente cuidar. É fácil da gente curar. Se é uma coisa que está te incomodando, você opera e tira, você tem um remédio. Raríssimas as doenças que ainda não têm cura, mas em nome de Jesus nós profetizamos que o Senhor vai dar luz e entendimento e todas elas terão a sua cura. Porque eu creio no poder de Deus para isso, mas a ferida da alma é mais complicada. A ferida da alma, só Jesus entrando num coração para poder curar. E isso depende mais de nós do que do próprio Deus, porque Deus ele já dispôs de tudo isso. Mas hoje eu não quero falar das ciladas do inimigo. Hoje eu quero falar de como a gente pode se proteger. Porque não basta eu saber como o inimigo age. Eu preciso aprender a bloquear os ataques de Satanás na minha vida. Vai ser muito difícil a gente curar uma alma ferida simplesmente jogando remédio em cima de tudo aquilo que está cobrindo. Casca, sujeira, a gente precisa limpar, tirar. Mas vai ser muito mais prático se eu não tiver ferida para cuidar, amém?
Amém? A gente estava estudando umas técnicas, umas estratégias de guerra, e aí a gente começou a ler que o inimigo ele planta minas nos terrenos onde os soldados vão passar, para que o inimigo esteja ferido. Raramente você vai escutar que uma mina matou algum soldado. Ela só fere, ela só aleja. E por que que o inimigo faz isso? Porque cada vez que um soldado é ferido, o exército perde 2, 3 pessoas para socorrer aquele soldado ferido. Então, eles não matam o inimigo. Porque se matar, caiu morto ali, eles continuam e está sempre com a tropa toda em ordem. E o ideal de Satanás é isso, é o mesmo. É fazer feridas nas nossas almas, porque a gente precisa se curar, porque dependendo do estado da tua ferida emocional, isso pode te levar até a morte, porque a gente sabe que 90% dos problemas, nossos problemas físicos, têm função emocional, e o inimigo sabe disso. Então ele fere a nossa alma, eu preciso de cuidado, então eu vou precisar de pessoas ao meu redor, e enquanto isso, a gente deixa de fazer coisas maravilhosas para o Senhor. Amém? Então hoje eu quero falar de como a gente pode se proteger, de como a gente pode bloquear os ataques do inimigo. E começar a entender o porquê que nós somos feridos. Por que que Satanás consegue me machucar? Por que que eu consigo me ferir? Nós temos vários inimigos, mas um dos piores, eu vou falar para você, não é Satanás. Mas também não somos nós o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo é a ignorância. E ignorância do quê? De 2 coisas. Primeiro, das estratégias sim, que Satanás usa para nos ferir. A palavra de Deus diz que ele vem, que ele é ladrão, assassino, destruidor, pai da mentira. Então, como ladrão, ele vem, ele rouba os seus sonhos, ele rouba os seus planos. Como assassino, ele mata a tua vontade de viver, ele destrói a tua vida, o teu futuro, ele é o pai da mentira, ele te lança um espírito de engano, achando que você não vale nada. Enfim, essa história a gente já conhece, a gente já ministrou muito sobre isso, mas a gente sabe que o resultado desses ataques de Satanás é a rejeição. E 99,99% das nossas feridas de alma acontecem por causa da rejeição. Certo? E o segundo motivo é a nossa ignorância com relação a quem nós somos em Deus. E esse é o pior deles. O fato de Satanás ser ladrão, destruidor, matador, essa é uma verdade que não muda. Foi assim desde que o mundo é mundo e vai continuar até que o mundo acabe. Mas essa segunda verdade de quem nós somos em Deus, isso é uma coisa que sempre vai mudar. Por quê? Porque ela depende de como eu reajo diante dos ataques de Satanás e também depende da forma como eu me vejo. E aí a gente olha para Jesus. Jesus, ele teve vários momentos, várias fases da vida dele em que ele foi rejeitado e desprezado. Então a gente olha para a história de Jesus e a gente viu que Jesus, ele era um homem tremendo. Por onde ele passava, ele deixava uma bênção, ele deixava um toque. Mas assim mesmo, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi humilhado. E eu quero que vocês me acompanhem em João 10, de 39 a 40. Não precisa abrir se você não quiser. Que está escrito assim. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez. Mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João o tinha batizado. E ali ficou. Se a gente começar a ler todo esse contexto, eu não li porque a história é muito grande, mas eu peguei esses 2 versículos principais, mas eu vou só dar uma pincelada
no que está acontecendo aqui. Jesus estava ensinando ali em Jerusalém. As pessoas começaram a não gostar do que eles estavam ouvindo, do que Jesus estava falando, a não concordar. Eles se revoltaram e eles tentaram prender Jesus. Aí o que Jesus faz? Ele foge e ele vai para além do Jordão. A gente consegue ver aqui uma tremenda rejeição à pessoa de Jesus, ao ministério de Jesus, a tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E eu fico imaginando Jesus como homem aqui. Por mais que ele tivesse uma alma curada, não é bom a gente ser rejeitado, é? É chato, né? E aí a gente vê que Jesus, ele nos dá um ensino aqui tremendo. O que Jesus faz? Ele foge daquele lugar, ele escapa da mão deles, a palavra de Deus diz, né? Mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João o tinha batizado, e ali ficou. Jesus ele foi para um lugar onde havia um testemunho muito forte a respeito da vida dele. O lugar onde ele havia sido batizado. Em Lucas 3:22 diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que coisa linda. Um testemunho que dizia que ele era filho de Deus e que ele era ungido pelo Espírito Santo. Os homens ali em Jerusalém tinham que tipo de testemunho? Jesus estava cercado de inveja, de desprezo, de ódio, de rejeição. O testemunho dos homens é um testemunho pesado, um testemunho ruim. Mas o testemunho de Deus, ali Deus mostra para Jesus o quê? Amor, aceitação, aprovação, deleite em ter Jesus como filho. Então, olha o oposto daquilo que os homens estavam fazendo com Jesus. O testemunho daqueles homens, mas o testemunho de Deus a respeito da pessoa de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele vai para lá. No momento em que ele foi mais desprezado, que as pessoas queriam apedrejá-lo, ele sai daquele lugar e vai para um lugar onde ele podia recordar de momentos onde a pessoa dele foi valorizada pelo Senhor, foi valorizada por Deus. Então ali Deus mostra, né, todo o amor que ele tinha por Jesus, toda a aprovação, toda a aceitação, todo o carinho, todo o cuidado. E aí eu pergunto, você, quando a coisa aperta para o teu lado, para onde você corre? Para onde você foge? Para a opinião do inimigo? Para o testemunho do que o inimigo diz a seu respeito? Ou você corre para o lugar onde existe um testemunho forte sobre você? Você vai para um lugar onde a voz dos homens é mais forte? Ou você corre para um lugar onde você reconhece a voz de Deus, onde você reconhece a voz do teu Pai? Para onde você vai? Seu coração corre para a unção do Espírito ou ele se perde no desespero da alma? É fácil a gente dar glória a Deus quando está tudo bem, né? Mas e quando a coisa aperta? E eu quero que você pense bem, porque a resposta que você for dar para o Senhor agora vai definir se você vai conseguir ou não ressuscitar um monte de Lázaro que pode estar morto dentro de você. Aquele lugar que Jesus estava era um lugar onde ele foi ungido. Mas naquele mesmo lugar também ouvia uma má notícia. Olha, teu amigo, né, chega teu amigo, está morrendo, Lázaro está morrendo. Aí Jesus fica ali. Por quê? Porque naquele momento ele estava sentindo o peso da rejeição do ser humano. A rejeição dos homens, a voz dos homens era carregada de rejeição, mas a voz de Deus era carregada de aprovação. E Jesus precisava estar ali. Jesus, ele
teria que voltar para o lugar onde ele tinha sido rejeitado. O amigo dele estava doente, ele tinha que ir lá para Betânia. Mas, Senhor, os discípulos falaram, você vai voltar para aquele lugar? Eles queriam te apedrejar, eles queriam te matar. E às vezes nós vamos nos deparar com esse tipo de situação. Eu tenho a aprovação de Deus, mas tem circunstâncias na minha vida que desesperam a minha alma. Como eu vou reagir? Jesus, ele fica ali. Por quê? Porque ele precisava ficar num lugar onde a presença de Deus, o amor de Deus havia sido derramado na vida dele. Quando as opiniões de homens forem contrárias às de Deus, fuja. Jesus ainda se demorou ali 2 dias. E a gente percebe nessa atitude de Jesus que muitas vezes nós não conseguimos dar testemunhos dos nossos Lázaros ressuscitando porque nós estamos presos às opiniões dos seres humanos, dos homens, da opinião do diabo que ele tem a nosso respeito. Nós deixamos a opinião do inimigo ter mais peso do que a voz de Deus. E Jesus ficou ali. E nós somos feridos muitas vezes porque nós não nos posicionamos na verdade da palavra de Deus. Jesus tinha a convicção de quem ele era em Deus. E aí quando a gente vai para esse texto da apóstola Valnice, né, do pastor Márcio, e fala que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que nós somos? João 1:2. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Você vai falar para mim, grande novidade, Rossana. Eu sei disso desde que eu me converti. Mas às vezes a gente sabe disso, mas a gente não se posiciona como filho de Deus. E se você prestar atenção na sua vida, Satanás ele vive querendo roubar essa identidade de você. Ele fez isso com Jesus. Lá no deserto ele falou para Jesus, por que você não transforma essas pedras em pão? E come. Onde já se viu o filho de Deus passar fome? Se você é filho de Deus, pula daqui. Ele vai mandar os anjos para te pegar, para te segurar. Nada vai te acontecer. Como quem diz, olha, filho de Deus não sofre. Coisa ruim não acontece com o filho de Deus. E às vezes ele faz isso com a gente também. As coisas começam a não dar muito certo. E a gente começa até a perder a alegria de ser filho de Deus, não acredita mais. Porque Satanás ele vem com essas mentiras e com esses enganos. Se você não tiver sucesso profissional, ministerial, se você não for bem sucedido no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, você acha que você começa a duvidar de que é filho de Deus. Como se Deus precisasse de algum sinal externo, né? Como se a voz de Deus precisasse de algum sinal externo para ser confirmada. A palavra de Deus é o que ela é. Então, por isso que Deus pede a você essa noite, proteja a tua identidade de filho de Deus. Amém? Bate no seu coração, para mim, eu sou filho de Deus. E fala para a pessoa que está do teu lado, você é filho de Deus. E não aceite nada que vá contra o que Deus diz a seu respeito. Amém? Jesus, ele não abriu mão da identidade de filho de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele ouviu a voz de Deus, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E isso para Jesus bastava. Amém? A gente precisa tomar cuidado, porque a palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? Só que o oposto é a mesma coisa. Se eu começar só a ouvir mentira,
eu vou começar a acreditar que essas mentiras que eu ouço fazem parte da minha identidade. E Satanás, ele é mestre para forjar, para tentar querer forjar em nós a identidade dele, de derrotado, de fracassado. Tá? E nós não podemos tomar isso como verdade para as nossas vidas. Amém? Só que ele fica, né? Você perde o emprego, você é um incompetente, você vai morrer de fome, você não vai ter dinheiro para pagar suas dívidas, você é um inútil, você é um incapaz, você briga com seu cônjuge, você não presta, você é um péssimo companheiro, você não tem valor, e por aí vai. Mentiras. E aí eu pergunto, que tipo de mentiras você tem ouvido do inimigo? E o que é que essas mentiras têm ecoado na sua alma? Não sou capaz, não dou conta, não tenho valor. O que que tem gritado e que tem feito você parar, você estacionar, que tem feito a tua vida patinar? Essas coisas que você tem ouvido, ela condiz com o que Deus diz a teu respeito? Porque Deus olha para você e diz a mesma coisa que ele falou para Jesus. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Só que quando a gente lê isso, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, a primeira coisa que Satanás lança na nossa mente é o seguinte: espera lá. Deus está falando isso para Jesus. Jesus era perfeito. Você não é perfeito. Você peca, você tem pensamento ruim, você não presta. Deus não está falando isso para você. Deus está falando isso para Jesus. Deus tinha prazer em Jesus. Em você não. Você precisa comer muito feijão para um dia Deus olhar para você e ter prazer. Está amarrado, né? Está amarrado. Eu, quando perguntei para vocês se vocês se viam aqui, eu perguntei por quê. Porque quando eu olho tudo que Jesus fez por amor a nós, por amor a mim e por amor a você, eu me sinto a pessoa mais amada por Deus. Imagine um Deus entregar um filho como Jesus, em quem ele tinha prazer, em quem a palavra de Deus diz que Deus se deleitava na pessoa de Jesus. Você já imaginou o amor que Deus tem por mim e por você, que ele foi capaz de dar esse filho para morrer da forma que ele morreu por mim e por você, se ele não sentisse prazer? Eu vou falar uma coisa para você, eu não sei o que Deus vê em nós. Eu imagino, tá? Porque eu sei que Deus olha para nós e vê Jesus, e ele consegue ver aquilo que a gente pode ser na mão dele, se a gente se dispuser. E aí eu creio que Deus tem muita alegria sim, porque Deus consegue ver além. Mas fala sério. Se esse ato de Deus não for amor, é o quê? O que é? Se não for amor. E eu consigo me ver aqui, porque eu consigo ver que tudo que está aqui aconteceu por minha causa, por sua causa. E eu me sinto muito amada pelo Senhor. Muito. Somos amados por Deus. Amém? Somos filhos amados por Deus. Não tem
Nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Nem mais. Ele te ama além da conta. É difícil para você crer nisso? É difícil para você crer que Deus te ama incondicionalmente? Como é, né? Mas é o inimigo que fica jogando isso, que você não merece esse amor, que não é bem assim, que você não pode se esquecer dos seus pecados. Não podemos mesmo, tá? Mas a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar todo aquele que se arrepende. Nós somos novas criaturas. Deus olha para nós e vê Jesus. Deus olha para nós e vê pessoas que podem ser tremendamente canais da glória dele, do poder. Deus se deleita com a minha vida e com a sua vida. Amém? E não deixa o diabo te roubar isso. Uma segunda coisa, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Em 1 João 2,27 diz que a unção que vós recebestes dele fica em vós. Jesus tinha sido ungido pelo Espírito. Não tinha? Ele foi batizado, desceu a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba. Ouviu-se a voz que dizia: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Jesus foi ungido pelo Espírito. Jesus tinha a unção. E era uma unção capaz de fazer qualquer coisa, até ressuscitar mortos. E quando Jesus foi desprezado, ele foi para o Jordão. Ele voltou para o lugar onde ele havia sido batizado, onde ele havia sido ungido. Talvez hoje você esteja sendo desprezado por pessoas em seu meio. Pode ser igreja, pode ser na escola, faculdade, no trabalho, na família. E isso tem gerado desânimo e tristeza no teu coração. E isso acontece porque você está dando mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus a teu respeito. E aí depois a gente não consegue entender por que as coisas na vida da gente não acontecem, né? Por que a gente não consegue ressuscitar os Lázaros que estão dentro do nosso coração? Por quê? Porque a gente está preso, paralisado, lá nas mentiras do diabo, ao nosso respeito. E eu vou falar para você, não permita nenhuma crítica do inimigo para a tua vida, para o teu chamado, para aquilo que você tem de Deus. Quando Jesus foi ungido pelo Espírito ali, aquele mesmo Espírito levou Jesus para o deserto. E eu vou falar uma coisa para você. Da mesma forma que Jesus tinha a unção, você também tem. Amém? Jesus tinha uma unção capaz até de ressuscitar mortos. E nós temos essa unção também. Talvez hoje o morto que eu ressuscite não seja aquele que morreu de verdade. Mas eu vou falar para você, a gente tem muita gente morta emocionalmente, esperando que eu e você, que a gente vá lá, ministre na vida dela e ela possa ressuscitar. Nós temos a unção de levantar mortos, sim. De fazer o morto ressuscitar, sim. Porque as pessoas lá fora, elas estão morrendo. E espiritualmente, elas estão desesperadas. Elas não têm para onde correr, elas não têm uma luz no fim do túnel, elas não têm uma esperança. Nós temos e nós podemos levar isso para elas. Você tem a unção. Amém? E a palavra de Deus diz: e a unção que eu te dei fica em vós. Então, não importa se você foi batizado há 20, 30, 40 anos atrás, um ano atrás, um mês atrás.
A unção que Deus derramou sobre a sua vida naquele momento, ela continua, ela permanece em você. Ela só precisa ser liberada. Amém? A unção está em vocês. A unção que eu te dei fica em vós. Isso é promessa do Senhor. Amém? Isso é para a tua vida. Existe uma unção sobre a sua vida. E essa unção é de ressuscitar mortos. Amém? Amém. E o terceiro ponto. A palavra de Deus diz que eu posso fazer o que eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E a gente vai para Filipenses 4:13 e diz ali: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Promessa. Tudo que você ouve de Deus é carregado de unção. Amém? A palavra de Deus é carregada de unção. A palavra de Deus é carregada de poder. E poder para quê? Para que aquele que ouviu seja capaz de realizar. Deus, ele jamais daria uma unção para Jesus ressuscitar morto, se ele não fosse lá e não impusesse as mãos no morto. Deus, ele não vai te dar uma unção para você guardá-la para você. E Deus também não vai pedir que você vá sem a unção. Mas ele te deu essa unção. Então você pode ir porque você está respaldado na unção de Deus, na palavra, no poder de Deus. Então você tem a unção, você tem habilidade, e cada habilidade que Deus nos dá, ele nos dá com um propósito. Jesus, ele voltou para o lugar da unção, lá para o Jordão. E eu quero te convidar a voltar para o lugar da tua unção também. Não vou falar em espaço físico, tá? Mas volta para o teu lugar de oração, volta para o teu quarto, se tranca ali, vai conversar com o Senhor, vai se encher do Espírito, vai buscar de Deus aquilo que Ele já te deu. Senhor, eu quero retomar, eu quero voltar. Eu sei que ali, naquele lugar, o Senhor me ungiu. E eu quero tomar posse dessa unção. Eu quero que essa unção comece a fazer diferença na minha vida. Amém? Eu quero que essa experiência que eu tive, ela afete a minha vida e afete a vida do meu próximo. Lembre-se de uma coisa: quem te chamou foi Deus. Não foram as pessoas que estão te rejeitando. Não foi o inimigo que está te acusando. Não foi o inimigo que fica te cutucando. Foi Deus. Deus te chamou. E a unção de Deus, ela vem carregada de poder. Quando Jesus estava ali no Jordão e chegou a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus sabia o que responder. Ele falou: não se preocupe, essa doença não é para a morte, mas para a vida. Amém? O que a gente vê isso aqui? Ele não se deixou abalar. Era o amigo dele. A palavra de Deus diz que existe amigo que é mais chegado que irmão. E Lázaro era um desses amigos de Jesus. Talvez um dos melhores. Mas ele não se deixa abater. E você consegue ficar firme quando vem uma notícia que te desaba? Você consegue não desabar diante de uma má notícia? Você imagina se Jesus tivesse se detido no fato de que se ele voltasse para Betânia, ele pudesse morrer. Ele seria apedrejado. E ele se acovardasse. Ele não teria ido, ele não teria tocado, ele não teria feito o que ele fez com Lázaro. Mas ele não olha para isso, ele olha para quem ele é em Deus. E quando ele chega ali, ele fala: olha, ele já está morto há 4 dias, está cheirando mal, não tem, vai fazer o que agora?
E a palavra de Deus diz que Jesus até chora. Triste ali, né? Chora com o sofrimento daqueles a quem ele ama. Mas ele não deixa de usar a unção que havia sobre a vida dele para ressuscitar Lázaro. Ele simplesmente chega diante da porta, Lázaro, vem para fora. Amém? Ele ressuscita Lázaro. E Deus não faz nada por acaso. Em todas as ações de Deus existe um propósito. E cada pessoa que ouviu a voz do Senhor, ouviu com um propósito específico. Não apenas para que a receba, mas para que ela se transforme em canal de bênção na vida de outros. O inimigo só consegue me ferir quando eu deixo de lado a coisa mais importante da minha trajetória, que é a minha identidade em Deus. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é exatamente o que Ele fez com Jesus. Mas Ele quer que nós recebamos essas verdades da mesma maneira que Jesus recebeu. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Não deixa Satanás roubar essa verdade do teu coração. Porque quando ele conseguir roubar isso de você, ele te destrói. Ah, Rosane, eu sou um super-homem ou uma super-mulher? Eu costumo brincar, quase. Quase. Porque se nós tivéssemos a intrepidez que Jesus tinha, a nossa vida era diferente. Se eu me posicionasse e aceitasse o amor que Deus me dá gratuitamente, e me deixasse envolver por esse amor, e mergulhasse na intimidade com Deus, e me deixasse encher da unção de Deus, a minha vida era diferente. Estou falando de mim e estou falando para você. Precisamos querer mais de Deus, mais intimidade, mais conhecimento. Somos vasos na mão do oleiro. Tem gente que chega num nível com Deus que acha que Deus já fez tudo o que tinha que fazer, que ele não precisa mais ser moldado. E isso é um engano. A gente sempre precisa ser trabalhado pelo Senhor. Só que tem gente que nunca acha que está moldado o suficiente e nunca vai além. São dois opostos. E eu quero te falar uma coisa, independente do vaso que Deus está moldando em você, todos eles têm uma boca aberta em cima, que é para ele ser cheio. E é cheio da unção do Senhor. Cheio da glória de Deus. Amém? E esse vaso precisa transbordar. E depende de você deixar esse vaso transbordar. Como, Rosana? Não deixando Satanás roubar a tua identidade de filho amado do Senhor. Você é amado do Senhor. E às vezes eu olho para a carinha de vocês tão desanimadinho. Essa é a melhor notícia que um ser humano pode receber. Eu tenho que receber isso com festa. Eu sou amada do Senhor. Deus me escolheu, Deus me ungiu. E se você não acredita em mim, acredita pelo menos na palavra, porque é isso que ela fala a teu respeito. É Deus que diz, não sou eu. E você não acredita. Agora eu te desafio a se posicionar nas verdades do que Deus diz a teu respeito. Olha para a tua Bíblia. Olha para a tua Bíblia. E de verdade, eu sou o que essa palavra, do que essa Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho unção. Unção é capacitação de Deus.
para ressuscitar todos os mortos que Ele colocar no teu caminho. A começar de nós, porque muitas vezes nós estamos mortos. Mortos nas nossas tristezas, mortos nas nossas dores, mortos nos nossos problemas. Perdemos a alegria de viver, perdemos a alegria do ministério, de servir a Deus, de servir os nossos cônjuges, de continuar vivendo. Fica aquela passividade, aquela vida medíocre. Para começar de nós, se posiciona. Como diz, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Se 2012 foi ruim, 2013 não vai ser. Amém? Mas o meu 2012 foi bom, vai ser melhor ainda agora. Amém? Por quê? Porque eu posso fazer. Eu posso fazer o meu 2013 diferente. Não depende de ninguém. Depende de mim. Depende de mim. De como eu vou me posicionar cada hora que o inimigo lançar uma seta na minha mente. Eu vou acreditar que eu sou um lixo quando Deus fala que eu sou a menina dos olhos dele? Eu vou acreditar quando Satanás ou alguém usado por Satanás diz que eu sou incompetente, que eu não vou conseguir, que eu não posso, que eu não tenho condições? Não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer da minha vida uma vida melhor, eu posso fazer da sua vida uma vida melhor. Eu posso fazer uma vida melhor para cada pessoa que Deus colocar no meu caminho, porque eu tenho a unção. Só eu? Amém. Nós temos a unção. Agora Satanás rouba. Satanás ilude, Satanás engana. Está amarrado isso em nome de Jesus. Satanás, você pega teu lixo e some. Some da nossa mente. Some do nosso coração, da nossa alma. Pega teu lixo e some. Porque eu sou amada do Senhor. Eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida para afetar a tua. Eu posso fazer aquilo que a palavra diz que eu posso fazer. Eu posso, você pode. Amém? Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero que agora você volte ao lugar. Eu quero que você volte no seu Jordão. No dia em que você ouviu um testemunho forte de Deus para a tua vida. Aquele dia quando você recebeu Jesus no seu coração e você teve convicção de que tua vida não seria mais a mesma. Você teve convicção ali de que Deus te amava e Ele estava te chamando. E que Ele tinha um propósito lindo para a tua vida, de te usar. É para esse lugar que eu quero que você volte. Para um lugar longe dos testemunhos negativos sobre a tua vida. Talvez você, no seu passado, você tenha sido desprezado pelo seu pai, pela sua mãe. Eles não te davam atenção, afeto. Eles eram distantes. Não acreditavam em você. Você se sentia invisível. Mas em Malaquias 1, versículo 2, o Senhor te diz: eu sempre vos amei. Talvez os seus pais não fossem indiferentes, mas fossem violentos. Te batiam, te humilhavam, diziam palavras que te magoavam. Pode ser que você tenha sido abandonado por eles, esquecido. Mas em Isaías 45:15, o Senhor diz para você: eu todavia jamais me esquecerei de ti.
Talvez na tua infância ou na tua adolescência, tudo que você esperava era uma palavra de afeto, de aprovação, um abraço, mas você só recebia indiferença, agressividade. Mas em Jeremias 1,19, Deus te diz: eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Talvez na sua fase escolar, você não tinha amigos, eles te deixavam de lado. Talvez você não fosse um bom aluno, não era bom o bastante. Talvez você não se sentisse bonito o bastante, inteligente o bastante. Talvez você quisesse pelo menos um amigo, não tinha ninguém. Mas em Gênesis 31:3 o Senhor te diz: eu serei contigo. Talvez a tua vida inteira você tenha se sentido só, deixado de lado. Mas o Senhor te diz em Josué 1:5: não te deixarei, nem te desampararei. Pode ser que você tenha entregue seu coração a alguém que não merecia. Talvez essa pessoa tenha brincado com os teus sentimentos mais puros. Você se sentiu usado, enganado, se sentiu quase um nada. Mas o Senhor te diz em Provérbios 23:26: filho meu, dá-me o teu coração. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Pode ser que você está aqui hoje tenha sido abandonado pelo seu cônjuge, ou talvez desprezado, humilhado por ele. E isso tem feito de você uma pessoa triste, uma pessoa amarga, sem esperança, sem vontade de lutar, cansado de viver. Mas Deus te diz em Êxodo 33:14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Pode ser que você tenha passado por muitas coisas difíceis: violência, trauma, violência sexual, abuso, prisão. Talvez um vício mais difícil de largar. E você esteja se sentindo desprezível, um peso morto no mundo, alguém que não vale a pena investir. Mas o seu paizinho te diz essa noite em Isaías 41:9: tu és meu servo, eu te escolhi, nunca te rejeitei. Nesse lugar que você foi ungido pelo Senhor, que tem um testemunho forte a teu respeito, eu quero que você entregue todas essas mentiras aos pés do Senhor. E vai tirando do teu coração cada uma delas. Desprezo, mágoa, humilhação, derrota, sentimento de tristeza, de abandono, de desespero, de inadequação. Quantas vezes você olha para você mesmo e fala: eu não tenho condições, eu não dou conta. Vai colocando isso aos pés do Senhor. E vai tomando essas palavras verdadeiras de que você é precioso, que o Senhor está contigo, que Ele nunca te deixou, Ele nunca saiu do teu lado, Ele nunca te abandonou. E deixa o amor de Deus curar o teu coração ferido, a tua alma doente agora, em nome de Jesus.
Declara com a tua boca: Deus me ama. Deus me ama. Amém? E olha, não importa seu passado, não importa as suas derrotas, as suas crises, os seus traumas. Deus te ama. Ele tem prazer em você. Deus te diz essa noite: tu és meu filho amado em quem me comprazo. Tu és meu filho amado em quem eu sinto prazer. Olha para cá. Olha para mim. Deus, Ele tem um amor sobrenatural sobre você, sobre a tua vida. Ele confia em você. Talvez você não confie em você, mas Deus confia em você. Deus, Ele te ungiu. E essa unção que existe sobre a sua vida é para manifestar a glória de Deus. Quando Deus se manifestava no Antigo Testamento, Ele vinha com raio, trovão. Aquilo abalava, a pessoa olhava, ficava com medo de se aproximar de Deus. Mas no Novo Testamento, a glória de Deus, ela vem disfarçada num carpinteiro. E as pessoas olhavam para esse carpinteiro e elas não tinham medo, porque elas viam um carpinteiro. Só que quando esse carpinteiro tocava as pessoas, a vida das pessoas era transformada. E a forma de Deus agir não mudou. Ainda hoje, a glória de Deus se disfarça em homens e mulheres como eu e você, para que a gente vá e toque a vida das pessoas e as pessoas não sejam mais aquilo que elas são, elas sejam transformadas, a vida delas seja restaurada. Amém? A glória de Deus tem se disfarçado em pessoas como eu e você. Amém? E a gente não pode mais ficar preso nessas feridas mentirosas que Satanás tem trazido na nossa mente, no nosso coração. Porque nós não somos isso, nós somos preciosos. Nós somos vasos cheios da glória de Deus. Deus tem se disfarçado em Rosana, em João, em Odete, em Rodrigo, em Fernanda, em cada um de nós. Para a gente tocar as pessoas e ressuscitá-las. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê que Deus te chamou para isso? Você crê que você é capaz disso? Então dê uma salva de palmas para o Senhor.